Bora de Kamen Rider Black Sun, episódio 9, o penúltimo episódio, falta só umzinho, 53 minutos. Esse é o episódio mais longo da série até agora e vai ser o mais longo da série de todos os 10 episódios. Então mais um Tokudok no ar para falar aqui do penúltimo episódio de Black Sun. Tem muita gente amando, tem muita gente achando marromeno, tem muita gente achando que falta ou sobra coisa e tem muita gente que não gostou mesmo. E opinião é opinião. Cuide da sua, como eu cuido da minha, cada um cuida da sua, não dá problema pra ninguém. E esse aqui é só até o episódio 9, nada mais que o 9. Se você já viu até o 10, não comentar nada ainda, vamos fingir que só existe 9 episódios até esse momento. Só existem esses 9 e ponto final. Cuidado com os spoilers aí, não estraga a surpresa de ninguém. Esse episódio ele trata do renascimento do Black e do Shadow Moon. Do Black, de uma maneira bem literal mesmo, ele renasce. Como a gente viu, eu já comento essa parte, o Shadow Moon ele renasce como líder dos Gorgon, né? Cada um ali no seu momento, se a gente comparar cenas, o Shadow Moon tá com uma galera do lado dele, uma galera que respeita ele por ser o líder, e o Black tá do outro lado, com muita gente do lado, com uma galera que respeita ele por ser quem ele é. Então a gente tem dois momentos, duas visões de um renascimento e dois momentos também, duas visões de como as pessoas seguem, pessoa A ou pessoa B. Do lado do Black, a gente tem o Taurus, o Traíra, só assistindo aquele momento e vendo, nossa, que eu tô aqui sozinho mesmo, né, ele pensa. E do outro lado, né, tá o Traíra do Baraon, do lado do Shadow Moon, sendo morto brutalmente. E vou comentar essas cenas aqui por separado do jeito que o diretor Kazuya Shiraishi gosta, por partes, se é que você me entendeu. A gente começa com uma cena do flashback lá de dezembro de 2002, quando o Taurus e o Donami, o primeiro-ministro, vão até a igreja onde está o Oliver Johnson para encontrar as Kingstones. Se a gente voltar lá para o começo da série, antes até do Oliver Johnson aparecer, tá rolando uma reunião onde o morcego está segurando um tablet e na hora que ele escuta a menina falando no Congresso da ONU, toda aquela frase que já é repetida a série toda lá, que não tem um grama de diferença entre as vidas e tal, a gente ouve o Taurus falar Oliver Johnson, ele reconhece a frase e conecta aquela frase com o Oliver Johnson porque ele foi até a igreja e leu na parede. Então é naquele momento, antes do Oliver aparecer, a gente nem sabia quem o cara era, já foi mencionado na série. Doido isso, né? Essa conexão ali. É o que eu tava falando no review anterior, talvez seja necessário uma linha do tempo pra gente conseguir costurar todos os momentos ali. Eu tô pensando sobre isso. O que você acha de fazer uma linha do tempo do Black Sun? Você acha legal? Deixa nos comentários, pode ser? Vou seguir. Então essa cena a gente já viu em outro episódio, né? Mas aqui o que vale é a cena do menino Nick, que eu quero comentar. Ele tá brincando com os bonequinhos e na primeira vez que eu vi esse flashback aí apareceu, eu tinha comentado que ele tinha um boneco da Shocker lá do primeiro Kamen Rider, certo? No review anterior ele tava brincando com outros bonequinhos. E aí meio que eu comentei que eu não consegui ver, não consegui entender porque tava longe. Mas dessa vez, finalmente ficou claro, além do combatente da Shocker, na outra mão tem um boneco do lobisomem, né? Do homem-lobo, da primeira série de Kamen Rider. Nessa fase já era o segundo Kamen Rider, mas especificamente esse episódio aí é o 39 lá da série e é o monstro desse episódio. Finalmente deu pra decifrar, eu fico com uma pulga atrás da orelha quando aparecem essas coisinhas, eu gosto desses detalhes, como se... Acho que vocês perceberam, né? E finalmente eu pude, eu fiquei com um negócio, falei, eu me dediquei ali no zoom, arrumando, tratando a imagem para tentar decifrar no anterior. Se eu soubesse que ia aparecer nesse, eu não tinha perdido tanto, me dedicado tanto, perdido tanto tempo. Enfim, então, agora tá decifrado, finalmente, eu adoro essas coisas. E nessa cena no review anterior, até indaguei que ele poderia estar infiltrado, né? Mas revendo a cena dessa ótica, é certo que o menino queria virar um Kaijin, né? Por quê? Porque ele viu o pai dele, que era um reverendo ali, pregando o bem, se juntou aos Gorgon, porque assim como os negros, né, são discriminados, os Kaijin também estavam sendo, e ele tá sendo espancado por um mutante. E ele, como era fã de monstros, né, os bonecos deixam isso claro, ele pensa, olha, eu não vou passar por isso não, um Kaijin vai dar conta dessa situação, se eu fosse um Kaijin eu daria conta, ninguém ia me bater não. Olha esse olhar, ele não é de susto ou de pena, é de análise, ele tá absorvendo a informação e falando, eu que não vou passar por isso não. Agora eu entendi o pensamento dele, e daí ele aparece no fim desse episódio, como o Grilo Kaijin, ele é um grilo, ficou bem feio, a fantasia dele ficou feiona, é verdade, mas finalmente ele tá contente ali, dá pra ver a felicidade dele comemorando quando ele apresenta com o morcego. Aí você se pergunta, Danilo, tem um grilo na série original? Não tô muito lembrado. Tem um grilo sim, tá? No episódio 37, ele é baseado no grilo topeira, na espécie topeira dos grilos, mas tá lá, também tem na série original um grilo sim, mas ainda pra mim não ficou claro se ele vai usar esse poder pra vingar a morte do pai,
ou se ele tá contentão mesmo, é de boa, ele só realizou um desejo mesmo depois de tudo que ele viu. Então tá, seguindo o que rolou no episódio anterior, o monstro-baleia aparece então com uma concha com um extrato que ele leva no lugar onde o Black tá falecido ali, estirado naquela mesa, né? E aquilo parece ser a casa do baleia, ou até um laboratório extra do que a gente conheceu antes, só que esse bem mais arrumadinho, né? Esse cara foi na loja ali e gastou uma grana a mais. Bom, pausa para um comentário extra. Olha só, coisinhas que eu adoro. Eles esqueceram de fazer o movimento da água ali no efeito especial. Claramente ele não saiu da água, é um efeito especial e a água nem se mexeu. Então tá certo ali que o monstro-baleia não saiu da água. Outra coisa que é meio estranha é que o monstro-baleia, quando se transforma, é cabeça e mão, né? A perna, o corpo não se transforma em baleia. Então, como é que ele nada? Né? Porque ele não tem a parte de trás de baleia. Ficou mais ou menos ali, a mesma coisa do Taurus, né? Por que ele não aparece com a cara transformada? Coisas malucas que o diretor resolveu não explicar, esqueceu, passou reto, enfim. Mas também, gente, é uma baleia, né? Baleia transformada também não existe. Então, vamos seguir, que é tudo ficção mesmo. E esse cenário é bastante conhecido das séries, né? Toda vez que a Toei precisa de ruínas ou algo assim, eles gravam nesse cenário aí. E o monstro-baleia tem um bule em forma de concha com um líquido dentro ali, que é amarelo, muito parecido, é verdade, com o da série original, e é diferente do azul, que é a cor do extrato do Grande Rei. E aí fica uma pergunta, de onde é isso? Onde ele conseguiu isso? De onde veio? Como é que ele... Enfim, ficaram muitas perguntas em cima desse extrato. Porque na série original, é o extrato ali da linhagem do cara, mas e aqui? Não foi falado. Bom, vejo aí um furo de roteiro se isso não for explicado até o final. Como não foi explicado até agora, eu não acho que eles vão voltar, não. Ficou um furinho aí, ficou um buraco. Entendo que é para referenciar a série original, de quando aconteceu, a mesma coisa lá, mas se a gente não tem a série original na cabeça, fica esse buraco, porque o que é aquele xixi que ele joga em cima, aquele negócio amarelo, né? Não foi explicado. Do nada ele pega um bule em forma de concha, joga, faz fumaça, ok, conexão, mas e quem não tem essa conexão? E a gente que não tem isso na memória? Danilo, esqueci. Como é que você lembrou disso? Não faz essa conexão, entende? Vale pena o fanservice, é verdade, da cena, mas faltou uma base pra gente aí, hein? Então, falando da cena, ela repete exatamente o que aconteceu no episódio 49 da série original, quando o monstro-baleia revive o Black, com toda aquela fumaça saindo, né, os seus detalhes em vermelho brilhando bonito, e os dedos movendo. A movimentação do dedo é exatamente igual, isso é bem legal, e recebendo o carinho de alguém que ele tem em consideração. Lá, foi uma forma, né, de receber um carinho, foi aquele buquê que chegou jogado no mar, e aqui o carinho foi da Aoi, que estava chorando, derrubando lágrimas em cima dele. E aí ele fala nessa cena que ele tem que cumprir uma promessa que ele fez para alguém. Esse alguém é a Yukari, que ele falou que sim, que ia acabar com o Grande Rei. A gente tem que considerar que ele não faz ideia que ela era uma mandada do governo para lá, que ela foi enviada ali. O Nobuhiko sabe, porque o primeiro-ministro contou para ele. Ele não faz ideia de quem era a Yukari. Ele só era a crush dele ali, era a morena que ele queria e ponto final. Então quando ele vê a menina do lado da mesa, ele desenha na mão dela o símbolo do infinito, igual que ele aprendeu com a Yukari. E ela devolve, ela morde o dedo, exatamente como a Yukari fez, e devolve o símbolo no peito dele, que repete o símbolo do Black original. E é por isso que aparece aquele detalhe branco na armadura quando ele está transformado, revigorado, né? Então aqui, finalmente, ambos Kamen Rider Black têm o símbolo branco no peito, cada um no seu estilo. E aí fica uma questão, porque no original, aquele símbolo é o símbolo dos Gorgon. É a maçã, né, com a cobra indo morder a maçã. Aqui, por que ficou só aquele símbolo? Acabou sangue, não deu tempo porque o cara começou ali a estribunchar na mesa, ela não terminou o desenho, ou ela não entendeu quando ele desenhou na mão. Não ficou explicado o porquê desse desenho no peito dele. Ficou ali subentendido. Uma vez mais, uma ponte, um buraquinho no roteiro ali, Kazuya Shiraishi. Não custava nada, com uma fala, uma frase, um movimento, você explicaria isso pra gente. Mas ficou meio símbolo do infinito, consegui entender. Agora, por que combinou com o símbolo do Gorgon de 87? Tá, eu posso ficar viajando, que é o símbolo da união deles, ele deixou uma marca na vida dela, posso fazer várias colocações figurativas, mas poderiam ter explicado. É o que eu acho. Outra coisa para eu colocar aqui, que também ficou mais ou menos explicado para mim, é que ele passou meio século negando comer aquela geleca lá do Grande Rei, mas ele acaba mandando para dentro, pode ressuscitar, né? Mas assim, ele negou comer, porque ele sabe de onde vem, agora ele come para dar o fim naquilo, meio que uma contradição na cabeça dele ali. Eu entendo o ponto de desespero para ele ter que chegar e fazer isso, mas também
ficou meio sem explicação pra mim ali de um porquê exato, além do desespero. Outra parte importante desse episódio é a visita ao Sr. Akizuki, né, o pai do Nobuhiko, quando a Aoi encontra o homem e o Taurus vai atrás dele. O homem não abandona as pedrinhas por nada, né? Olha elas ali, ó, na mesinha, do lado da cama. As duas pedrinhas estão ali sempre. E um monte de cálculo numa lousa na parede ali, ele não parou de estudar isso até hoje. Ele começa a contar a história para os dois, mas dessa vez da ótica dele. Então por isso a gente tem as imagens coloridas, de uma maneira mais clara, com mais qualidade, né, daquele momento, quando o primeiro homem gafanhoto é criado. Então a gente vê as cenas no outro vídeo, em registros, e eles tentavam diversos animais, né? Como o primeiro caidinho ali. E o estudo com o gafanhoto foi o único que vingou. Não foi explicado a relação entre o gafanhoto, o eclipse, aquela nuvem, o porquê. Nada disso foi explicado, ficou mais um buraquinho ali, mal explicado. Eles até tentaram, mas ficou meio por cima. Porque assim, como é que eles iam saber que ia ter uma nuvem de gafanhoto no momento do eclipse? As nuvens de gafanhoto existem, os eclipses existem, mas como calcular isso nesse mesmo momento? Isso ficou faltando. Mas se a gente volta, o que eu já havia comentado na passagem do Êxodo, né, que existe na Bíblia, que está desenhado ali, inclusive no capacete do Isamu, né, Barra-Kotaro. Aliás, ele aparece mais uma vez no close aqui, né, quando a menina vai falar da ONU. É a segunda vez que esse capacete aparece, mas toda vez que ele vai andar de moto, ele não usa o capacete. E aí, rapaz? Usa o capacete pra andar de moto, cara. Olha a multa, como é que faz? E se você cair, o que acontece? Ok, besteira. Mas voltando ali, ó, sobre o eclipse e a nuvem de gafanhotos, que é a mesma que já tinha aparecido abrindo o trailer principal antes da série estrear, né? A gente tem os dois pais ali dos protagonistas trocando uma ideia no telhado, com roupas do exército japonês, se indagando ali por que tudo aquilo, né? E bem no momento que os gafanhotos chegam, um pousa no ombro do Akizuki. Isso leva a gente mais uma vez para o segundo episódio, lá no início do segundo episódio da série original, que quando acontece a mesma nuvem de gafanhotos, e um gafanhoto pousa no ombro do Nobuhiko e o outro pousa na do Isamu, Barra-Kotaro. Referência na nossa cara de uma cena, de um detalhe ali, um easter eggzinho. Você tinha reparado isso? Achei demais. E aqui, diferente da série original, ele não é parte dos Gorgon, é parte do exército. Se o exército meio que manda, se o governo manda nos Gorgon, meio que faz parte também, mas ficou essa diferença aí de personagem, tudo bem para encaixar na história. Achei interessante colocar ele como cientista ali. Ainda assim ele faz o sacrifício com o filho, né? Enfim, a cirurgia é um êxito, ele cria ali então o primeiro Kaidin, ele e a equipe ali, o primeiro gafanhoto humano aparece, e acontece a mesma coisa que aconteceu com a Aoi, por exemplo. Vocês lembram que quando a Aoi nasceu como Kaidin, ela ficou loucaça e saiu atacando todo mundo, saiu saltando de um lado para outro. A mesma coisa aconteceu com esse cara aqui. Ele acordou e decepou geral, matou geral ali, massacre. Ele mata todo mundo lá dentro. Mas aí quando ele encontra os dois, por sorte, ele estava um pouquinho mais calmo, né? Ele apenas olha e chora. E aqui uma referência muito interessante à ideia original de Shotaro Ishinomori, que criou essa ideia de Kamen Rider, né? Um Kamen Rider tem o peso de ser um Kamen Rider. Quando ele fala, ele tá chorando, todo Kamen Rider tem uma lagriminha no capacete, no olho, e isso indica que eles estão carregando um peso de ser um Kamen Rider, que ele não quer aquilo, é a lágrima de um Kamen Rider. O Shotaro Ishinomori colocou isso como conceito básico visual de Kamen Rider, conceito básico da personalidade, do porquê de ser um Rider. Vale lembrar que o Shotaro Ishinomori não criou pensando na franquia, criou pensando naquele personagem de 1971, né, do mangá também, especificamente. E a lágrima representa muito. Tipo, a pessoa foi usada e transformada num guerreiro, também neste caso aqui, sem querer, sem autorização, sofre por ter tido essa transformação, por ter que lutar, no caso do primeiro Rider. É por isso que tem aquele comentário, então, que ele tá chorando, né? Ele tá chorando porque sofreu para virar aquilo. Não é o que ele queria. Ele ganhou toda uma responsabilidade que ele não pediu. Então, mais do que aquela imagem de um gafanhoto mutante, a gente tem a imagem real do que o criador, Shotaro Ishinomori, imaginou para um Kamen Rider. Não só pelo visual horrendo e pelas lágrimas que eles comentaram, mas também porque ele tem aquele detalhe na testa, né? Que obviamente foi colocado apenas pra gente vibrar aqui desse lado, né? E eu vibrei, lógico. E a dor que o cara tá sentindo pela transformação. Dor física e mental, né? É por isso que todo Rider, olha só, vou colocar essa imagem do primeiro, tem essa lágrima representada de alguma forma no capacete. O resto da história, o Sr. Akizuki explicou ali mesmo na cena. Mas você se pergunta daí, por que o Taurus mudou de ideia? Eu assisti a cena algumas vezes para poder entender real o que aconteceu. Ele entendeu
que o grande rei foi feito em laboratório. Ele não é um deus, né? Ele só serve para fazer a vontade do governo. E pelo que eu entendi, foi principalmente porque o Sr. Akizuki comentou que se o grande rei tivesse vontade própria, ele podia fazer muito mais. Mas do jeito que foi, ele não é necessário. Do jeito que ele foi criado, porque os propósitos ali, não tem por que ele ter sido criado, ele não é necessário. E aí ele entende isso da vontade própria, e depois de ver tudo que ele viu, ser esculachado por todo mundo que ele foi esculachado, merecido, que fique claro, ele entendeu que a menina sim tem vontade própria, tem um propósito, tá lutando por algo para os dois lados. Ela não tem nada contra a Kaidin, nada contra o humano, ela realmente quer o bem-estar de todo mundo. E aí ele meio que entende que ela tem um papel como o do grande rei. Ele já tinha meio que visto isso, porque ele até já quis colocar ela juntando as pedras ali episódios antes. Mas agora ele realmente entendeu isso. E também porque todo mundo chutou a bunda dele, né? Agora não tem mais pra que lado correr, só sobrou a menina que odeia ele mesmo. E ele falou, ah, meu, vambora. É por isso que lá no fim do episódio, quando ele percebe que os policiais vão pegar a menina no ônibus, ele vai lá e faz aquele massacre, né? Até que, finalmente, também é morto, com muito custo, é verdade, porque a armadura dele é bem dura. E as falas da menina naquele momento que ele tá conversando na ONU também remetem ao próprio Taurus, né? Se a gente vê as imagens e lê aquilo com o pensamento como se fosse ele pensando, você vai ver que cabe muito bem no pensamento dele. Reveja lá depois. Tudo que ela fala cabe pra ele. Inclusive tem uma cena que ele quebra o sabre. E aquilo é muito emblemático porque assim, ele tá quebrando o sabre não só literalmente, fisicamente, mas ele tá quebrando aquela ideia de que ele tem que proteger o grande rei. Porque o sabre protege o grande rei. Ele fala, pra mim não serve mais essa ideia. Estou quebrando aqui o meu vínculo com esta ideia. E a menina quebra a quarta parede também, de alguma maneira, quando ela indaga ali. Oh, por que você tá me olhando com essa cara de tédio enquanto eu tô contando? Isso também acontece onde você tá, onde você mora, acontece em todo lugar. Ela tá falando isso pra mim, pra você, pra todo mundo, porque é verdade. Ela olha na câmera, ela não olha só pro pessoal da ONU. Fica essas duas maneiras de entender o olhar dela. Aliás, muita gente vem perguntando nos reviews, mas qual que é o animal do Taurus? Ele é um peixe blindado antigo, ele é um peixe pré-histórico que já tá extinto, já não existe mais. Como eu já falei isso nos vídeos antes da série estrear, em outros momentos explicando coisas da série, informações, eu achei que não precisava repetir aqui nos reviews. Então você que chegou só pelos reviews, tem muito vídeo antes, tem muita informação, talvez seja interessante para você. Todos os vídeos na descrição e no primeiro comentário, eu deixei ali link para a playlist completa do Black. Então tá no fim do vídeo, na descrição e no primeiro comentário, tá? Passa lá depois, dá uma olhada se você chegou pelos reviews. Se você chegou também pelos reviews, não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, clica no botãozinho inscrever aí, porque a série vai acabar e eu acho que vai ter muito mais coisa para comentar ainda, a gente vai trocar mais ideias sobre essa série. E o episódio começa com a cena de 2003, com o primeiro-ministro Donami, no momento que é dado ali o cargo para ele, primeiro-ministro, para que a gente veja ali no meio do episódio a queda dele, depois que o Nobuhiko toma o poder dos Gorgon para ele. E a mesma pessoa que tirou a paz dele quando ele era mais novo na hora do sequestro nos anos 70, tá tirando a paz em 2022, tirando o poder dele tomando para si. E aqui acontece a mesma coisa que aconteceu nos anos 70, quando um Kaidin mata toda a segurança do primeiro-ministro, né? O Taurus matou todo mundo lá. Só que aqui o Donami, diferente do avô dele, fica muito nervoso. Naquela época o avô fingiu que nem era com ele, né? O objetivo já tinha sido atingido. E aqui, na verdade, o objetivo dos Gorgon está sendo atingido e não o dele. Tá, ele desespera. E aí no papo ali com a Pérola, ela fica dando uma ideia no Nobuhiko, né? Falando qual que é a sensação de estar presente com o grande rei, que claramente não tinha vontade própria, né? Mais ou menos o papo que o Akizuki teve. E com ele vai ser diferente, ela fala. Então dá um vinhozinho ali, joga uma ideiazinha, é uma tentativa de manipulação, tá claro, né? E dá certo, como a gente pode ver, porque o Nobuhiko reúne o grupo, discursa falando que agora os humanos vão ser alimento para mutante. E que ele vai ser o grande rei, para tomar conta de todo mundo como deve ser, né? E é por isso que a gente vê o assassinato do Baraon. O que está acontecendo aqui? Eles estão tirando todo mundo que é contra a ideia da retomada do poder ali, dos Gorgon em cima dos humanos, da frente. Todo mundo que era contra, tá rodando. E agora tá todo mundo no devido lugar, né? O Black renascido, Shadowmoon renascido. E obrigado por assistir até o final, por acompanhar o review do episódio 9. Bora pro último episódio, episódio 10 do Black, para finalizar essa série aqui, essa série de reviews também, por que não? A gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!